dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é o primeiro vídeo da Mugango Eletrônica. Bem-vindos. A ideia é ser um vídeo educacional. Os primeiros vídeos provavelmente vai ser básico para muitas pessoas. Conforme a gente for evoluindo no assunto, aí eu entro em alguns detalhes. Então a ideia é trazer da maneira prática todo o conceito envolvido no controle desse dispositivo eletromecânico utilizado hoje bastante nos carros de combustão interna, né? Ciclo Otto. Então a ideia dos vídeos vai ser seguir mais ou menos esse cronograma aqui. Então o que é? Isso eu vou explicar. Eu vou explicar um pouquinho de cada tópico aqui hoje. E depois vou entrar no detalhe. Então, o que é o corpo de borboleta, né? Ele é ele é uma evolução do nosso carburador. Então, se a gente ver aqui, essa foto aqui tá bem legal. Então, antigamente tínhamos o carburador, que controlava a mistura de ar combustível através de um tubo de Venturi aqui. Você tem um estreitamento aqui desse canal, e por conta desse estreitamento gera-se uma zona de baixa pressão aqui, que puxa o combustível da cuba, né, do carburador. O carburador fazia o controle tanto do ar quanto da quantidade de combustível. Então a gente tem vantagens e desvantagens. Vantagem, puramente mecânico, né? Então ele funciona tudo através de boias, molas, sistemas mecânicos. Isso dá uma certa robustez quando se trata de sistemas eletrônicos, né, que fica completamente dependente do sistema elétrico do carro. Então, do carburador, a gente teve, para chegar até o corpo de borboleta, teve algumas evoluções. Vou mostrar aqui rapidinho um tópico do Dr. Iê. Só para a gente ter uma ideia dessa evolução. Então, essa evolução, eu não vou entrar muito no detalhe, isso a gente encontra bastante na internet. Então a gente tem o coletor de admissão e a borboleta, que é onde fica o nosso corpo de borboleta, né, eletrônico hoje. O carburador era assim, e a grande diferença é, antes o carburador fazia tanto o controle do combustível quanto da quantidade de ar, né, que entra no motor. Depois, com a injeção eletrônica, isso foi dividido em dois sistemas separados, que é o sistema de injeção e o sistema de controle da posição da borboleta, que quem faz é o corpo de borboleta eletrônico. Então a gente teve, na parte de injeção eletrônica, tivemos esses três etapas, né? Então a gente tinha a injeção multiponto, ou monoponto, desculpa. Então era um bico injetor só, e que ia para todos os cilindros. Depois a gente teve os injetores de porta, ou injeção indireta, onde eu tenho um injetor para cada cilindro, porém antes da válvula, né? E os mais modernos hoje em dia é a injeção direta, ou seja, o injetor fica com o bico para dentro do cilindro.
depois das válvulas, né? Isso gera uma complexidade que não vem ao caso aqui nessa aula, mas a gente pode discutir depois. Então, basicamente é esse cara aqui, corpo de borboleta. Então, antes a gente tinha um cabo mecânico, né, atuando na abertura da borboleta, controlando o ar. E isso foi substituído por um sinal eletrônico. Então a gente não tem mais um cabo mecânico, né, para movimentar essa borboleta aqui. Hoje a gente tem sinais elétricos. Então a ligação elétrica basicamente é essa aqui. Tem o corpo de borboleta, que é o que fica lá no coletor de admissão, e tem o pedal do acelerador. Então aqui é a vista explodida. Então a gente tem a borboleta, eixos, engrenagens, né, para fazer o movimento, um motor de atuação. Então a gente tem que movimentar essa borboleta, né? E a gente tem que saber a posição dela. Então, por conta disso, a gente tem um circuito aqui que eu vou falar no detalhe depois como que funciona para detectar a posição da borboleta. E tem o acionamento do motor. O acionamento do motor é via PWM. Eu vou entrar no detalhe disso mais para frente nas aulas, tá? Então, basicamente é isso. Esse é a introdução do corpo de borboleta, né? Beleza. Então, o segundo tópico é a parte de transdutores e atuadores. Como a gente tinha o carburador e ele fazia o controle da abertura da borboleta através de uma tração mecânica, né, do cabo lá, a gente tem que traduzir isso para poder conseguir fazer isso eletronicamente, né, através do sistema eletrônico. Como que a gente faz isso? A gente traduz as grandezas para uma grandeza elétrica. E a gente usa os transdutores, que basicamente vão traduzir sinais mecânicos, grandezas mecânicas em grandezas elétricas, tá? Ou vice-versa. Grandezas elétricas em grandezas mecânicas. Então a gente tem basicamente dois elementos. O elemento atuador, que vai fazer a movimentação da borboleta, e vamos ter o elemento de sensor, que vai dizer qual a posição atual da borboleta. Então, esse é o sistema, são esses dois principais pontos. Em cima disso, eu vou abordar como que funciona, né, a leitura dessa posição, como que funciona a atuação da borboleta. Vou falar um pouco do chicote, que é basicamente os sinais elétricos necessários para fazer tanto a leitura da posição quanto a atuação da borboleta, né, do mecanismo. Vou falar sobre o sistema embarcado, né, o que é o sistema embarcado. Basicamente, o sistema embarcado é um computador para um uso específico. Então, por exemplo, a injeção eletrônica hoje é um computador para controle do motor ou do sistema de injeção do carro. Então, ele é um computador que tem um objetivo específico, diferente do computador que você tem em casa, que é para uso geral, né? Ele pode fazer muitas coisas, você pode ter vários softwares, pode
instalar um software de slide, você pode instalar um software de edição de vídeos. Então essa é a grande diferença. O sistema embarcado é um computador para uso específico, para um objetivo específico. Tá? Vou explicar como que funciona a leitura da posição, né? Essa tradução do mundo mecânico para o mundo elétrico e para o mundo binário, né? Como o computador só fala binário, vou falar um pouco dessa tradução e da atuação do motor, como que funciona isso, vou entrar no detalhe. E por último, eu vou falar sobre sistema de controle, que é um conceito antigo, não vale só para sistemas eletrônicos, serve para sistemas puramente mecânicos também, hidráulicos. E é um conceito bem legal de atingir certos objetivos tendo um retorno, né, de posição atual. Eu vou explicar isso direitinho mais para frente. Então eu vou usar um corpo de borboleta da Mercedes C280 para o estudo, um microcontrolador, que é o nosso sistema embarcado, no caso dos carros normais é uma injeção eletrônica, aqui eu vou usar um microcontrolador de uso geral, uma ponte H para fazer o controle da atuação da borboleta, né, do movimento, aquele motor que tem dentro dela, e um potenciômetro para simular um pedal de acelerador. Então, basicamente, os vídeos vão detalhar todas as etapas. Vou falar como que funciona a ponte H, como que a gente se comunica com ela, como que o microcontrolador traduz um sinal elétrico para uma grandeza mensurável, né, em posição, por exemplo. Então tem um sinal elétrico que vira uma unidade de posição da borboleta. Vou explicar tudo isso. E vou começar explicando isso na parte de transdutores, né? Então essa é a aula introdutória, bem rapidinho. Conforme as aulas forem se desenvolvendo, a gente vai entrando mais no detalhe. O objetivo aqui é ser o mais prático possível. Então a ideia é ir da prática para a teoria. Então eu estou indo do prático, que é o dispositivo, o que ele faz, que eu expliquei. E aí eu vou abordar todos os conceitos teóricos para conseguir fazer esse dispositivo funcionar e controlar a quantidade de ar que vai no motor de combustão interna. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.